Fala senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos para mais um bloco de Direito Penal, parte geral, extinção da punibilidade. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. A gente analisou a parte da abolition crimes, correto? Como espécie de extinção de punibilidade, e vamos ver agora a decadência. Senhores, decadência, o que seria? Senhores, decadência está previsto lá no artigo 103 do Código Penal, tá? Vamos ler junto aqui contigo. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber o que, senhores? Quem é o autor do crime? Ou nos casos do parágrafo 3º, que é a ação privada subsidiária da pública, descrito lá no artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Senhores, observação aqui, ó. A perda do direito de propor, mediante queixa, a ação penal privada ou a ação penal privada subsidiária, ou de oferecer representação nos crimes de ação penal pública condicionada. Perceba aqui, ó, eu tenho a ação penal privada, tá? Eu tenho a ação penal privada nessa situação aqui da decadência, ação penal privada subsidiária da pública, correto? E a ação penal pública condicionada, tá? Dando a opção aí de aplicação da decadência. Tranquilo? Observações aqui, senhores, ó. O prazo para a decadência ele é de 6 meses, tá? 6 meses do dia que tomou o conhecimento, né, de quem foi o autor do fato. Não é da data do crime, da data do fato. É do dia em que tomou o conhecimento quem era o autor do fato. Tranquilo? Regra, senhores. Regra é o dia que soube quem é o autor, tá? A exceção, ela vai ser aplicada aqui na ação privada subsidiária da pública, tá? Que aí no caso vai contar o prazo de decadência do dia que se esgotar o prazo para oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Tranquilo? Uma outra observação aqui, senhores, ó, no caso a vítima seja menor de 18 anos, não haverá o termo inicial da contagem do prazo até os 18 anos. A vítima é representada pelo seu representante legal. Caso o representante não ingresse com a representação, a vítima poderá representar a partir do momento em que completar 18 anos, correndo a partir desse momento o prazo de 6 meses, tá bom? Tenham atenção com relação a essa exceção aqui, tá, senhores? Da vítima menor, tranquilo? Se a vítima for menor, em outras palavras, e o seu representante legal optar por não entrar com a ação judicial, tá? Dependendo do caso, o prazo prescricional para a decadência começa a contar a partir do momento em que a vítima completa 18 anos. Completou 18 anos, aí sim conta-se o prazo para a decadência, tá bom? 6 meses. Tranquilo, senhores, com relação a isso? Dúvidas? Não, né? Só avançar, vamos. Senhores, perepção. A perepção é o que, senhores? Ó, vou colocar aqui do lado. A perepção, ela é conhecida doutrinariamente como uma desídia processual. Em outras palavras, tá? Termos impunidos para usar uma redação, hein, senhores?
desídia processual, com consequente extinção da punibilidade. Tá, senhores? Vamos dar uma lida aqui no artigo 60, que vai falar sobre a percepção. No caput aqui do 60, né? Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considere-se aperepta a ação penal. No inciso 1, quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, tá? Inciso 2, quando falecendo o querelante ou sobrevida sua incapacidade. Então tem aqui falecimento e incapacidade. Não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias. Qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no 36 do CAD. Inciso 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, a que deve estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Professor, isso aqui cai em prova? Demais. Filho. Pega seu vadimeco e marca isso aqui, ó, e coloca assim, ó, cai muito, porque cai muito em prova. Tá? Isso aqui cai muito. Essa formulação dos pedidos de condenação, do pedido, perdão, não no plural assim no singular, o pedido na alegação final de condenação do querelado, né, no caso, ela é obrigatória, tá, senhores? Nas alegações finais, se não for feito, o juiz considerará perepta aquela ação, tá? Consequentemente, haverá o que? A extinção da sua punibilidade. Tranquilo? Senhores, inciso 4, quando, sendo querelante, pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Observação aqui, senhores, ó, importante, a percepção, ela aplica-se única e exclusivamente. Ela tem aplicação única e exclusivamente, senhores, na ação penal privada exclusiva. Tá, senhores? Isso aqui não pode ter dúvida na prova. Eu só aplico a percepção na ação penal privada exclusiva, tá? Muita atenção aqui, senhores, com relação ao quê? Na leitura aqui eu tenho que ter atenção aos prazos, tá? Eu tenho dois prazos aqui, senhores, ó. Eu tenho 30 dias seguidos, né? Sem a manifestação. Iniciado, o querelante deixar de promover andamento processual, sem ele promover o andamento no processo durante prazo de 30 dias seguidos. E na situação de o querelante falecer ou restar incapacitado, tá? E a pessoa a quem couber fazê-lo deixar de promover, de prosseguir com o processo, dentro do prazo de 60 dias. Tranquilo? Outro ponto interessante aqui, senhores, que eu já falei, é esse pedido de condenação aqui, ó, nas alegações finais. Tá bom? Levem essas 3 observações aí para a prova de vocês, tá? Continuando. Prescrição. Senhores, o que é a prescrição? A prescrição é a perda da pretensão punitiva ou da pretensão executória. Essa perda ocorre em razão de o titular ter perdido o direito de punir ou de executar. Elimina os efeitos penais do crime. Por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida de ofício pelo magistrado, podendo ocorrer qualquer fase do processo. Trouxe para vocês aqui uma diferençazinha, 4 diferenças básicas aí da decadência e da prescrição. Percebam aqui, senhores, ó, que na decadência
atinge diretamente o quê? Direito de ação. E indiretamente o direito de punir ou executar a punição. Já na prescrição, ela atinge diretamente o direito de punir ou de executar uma punição, no caso, né? E indiretamente o direito de ação. É o inverso, né, senhores? Tá? A decadência ocorre em ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação. Já na prescrição, ela pode ocorrer em qualquer ação, seja pública, privada, seja condicionada ou incondicionada. Na decadência, somente ocorre antes da ação penal. Na prescrição, pode ocorrer em qualquer momento, tá? Inclusive após o trânsito em julgado. Não se suspende, nem se interrompe. E na prescrição, admite causas suspensivas e interruptivas, tá? Esse quadrinho aqui ele merece ser impresso ou copiado e colocado na parede dos senhores aí, tá bom, senhores? Vamos lá, continuando? Conforme a Constituição Federal, são imprescritíveis, artigo 5º, inciso 44, o racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou contra o Estado Democrático de Direito e a injúria racial, tá? Depois vocês dão uma lidinha no informativo 1036 com relação à imprescritibilidade, quase que não sai, hein, senhores? Imprescritibilidade da injúria racial, tá? Dá uma lida rapidona lá no informativo 1036. Modalidades de prescrição. Senhores, dentro da prescrição a gente tem algumas modalidades, sendo ela a prescrição da pretensão punitiva, que ela é antes do trânsito em julgado, para ambas as partes, vai extinguir o direito de punir, ou seja, de condenar do Estado. E temos também a prescrição da pretensão executória, após o trânsito em julgado, para ambas as partes. Extingue o direito de executar a pena imposta. Os efeitos penais secundários continuam vigentes. Senhores, tive a liberdade de trazer para vocês esse quadrinho aí. Ele é muito interessante, tá? Vai mostrar para vocês as espécies de prescrição. Temos a prescrição da pretensão punitiva, onde vai existir 4 subespécies, tá? Que é a prescrição propriamente dita, a retroativa, a superveniente intercorrente ou a virtual, antecipada, prognose, perspectiva ou jurisprudencial. Jurisprudência, no caso, né? E além disso, temos a prescrição da pretensão executória, tá? Ocorre depois do trânsito em julgado e impede a execução da sanção. Os demais efeitos de condenação permanecem, pouco importando se são penais ou expenais. Tranquilo? Vamos analisar aqui, senhores, uma por uma, tá? Chama a atenção de vocês, principalmente com relação a essa primeira aqui, ó, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, tá, senhores? Ou abstrata. Ela é bastante cobrada em prova, tá? A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou em abstrato ocorre enquanto ainda não houver sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. Se regula pela pena em abstrato combinada ao delito, tá? Professor, onde que está no Código Penal isso? Essa aplicação da prescrição com relação à pena em abstrato. Senhores, vai estar no artigo 109. Vamos dar uma lida rápida com relação a isso. A prescrição, antes de transitar em julgado, lá a sentença final, salvo disposto do parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12, em 16 anos,
Se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede 12, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede o 8 anos, né, senhores? Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede 4, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou não sendo superior, não exceda 2. E 3 anos para prescrever, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Uma observação aqui, o artigo 111, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr do dia em que o crime se consumou, tá? Aqui então, senhores, temos aquilo que chamamos de previsão legal para análise de prescrição com relação a pena em abstrato, né? Detalhe, vai analisar, senhores, o máximo da pena privativa do crime que foi imputado, tá? Professor, na prática, como que funciona? Senhores, vamos supor que o crime A, tem a pena aí de 8 anos, tá? Uma pena máxima de 8 anos. Como que eu vou analisar se essa pena, se esse crime está prescrito ou não, de forma abstrata? Senhores, se a pena ela é de 8 anos, ela é, então, senhores, inferior a 8 anos, né? Vamos colocar 7, vamos melhorar aqui, senhores, o exemplo, 7 anos e 9 meses, tá? Para ficar mais didático. Se ela é inferior à pena de 8 anos, não excede 8 anos, e ela é superior a 4, ela vai prescrever, senhores, de forma abstrata, em 12 anos. Entenderam na prática, senhores? Eu pego a pena em abstrato, né, a pena que é aplicado ao crime em análise, a pena máxima, e vou verificar nessa tabelinha aqui, senhores, do artigo 109, entendeu? Ela está abaixo, ela está acima, e eu vou lá e verifico se já foi prescrito ou não, tá bom? Professor, cai em prova? Senhores, na moral, se a banca for malandra, malzona mesmo, vai cobrar. Ela vai cobrar isso aqui, tá? Isso aqui é decoreba. O puro decoreba. Então, qual que é o bizu para decorar isso aqui, professor? Pega uma folhazinha, senhores, e anota, entendeu? Pena superior a 12, prescreve com 20. Entre 16 e 8, entre 12 e 8, ela prescreve em 16 anos. Entenderam o joguinho, senhores? É mais ou menos isso aqui que tem que ser feito, tá? Lembrando, senhores, essa prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita ou em abstrato, é a mais cobrada em prova, tá bom? É a mais cobrada em prova, tá? Tenham atenção com relação a isso. Observação aqui, senhores, ó. Entendam que na prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ou em abstrato, leva-se em consideração, senhores, aqui, vou anotar aqui do lado, ó, a qualificadora, eu vou levar em consideração a qualificadora, as causas de aumento e diminuição de pena também, tá? Leve em consideração as causas de aumento e de diminuição de pena. O que mais, professor? Senhores, ó, com relação ao aumento e diminuição, atenção, tá? Atenção com relação a isso aqui. Tratando-se de aumento ou diminuição variável, né? 1/3, 2/3, considerará o maior aumento ou a menor diminuição. Eu vou considerar o maior aumento ou a menor diminuição, tá, senhores? Quando for analisar isso aqui.
Não se leve em consideração, senhores, eu não vou levar em consideração as circunstâncias judiciais, lá do artigo 59, salvo engano, é isso mesmo, artigo 59, e as agravantes e atenuantes, tá? Então, circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, eu não levo em consideração. A atenuante de menoridade e de senilidade, senhores, ela reduz o prazo prescricional pela metade, tá bom? Onde que está isso, professor? Senhores, lá no artigo 115 do CP, depois da analisada lá, tá? É requisito para diminuir isso aqui à metade, tá, senhores? A pessoa de idade ou a menor. Tranquilo? Outra observação, senhores. Concurso de crimes, tá? Tá lá no artigo 119. Dê uma lidinha lá também, senhores. A aplicação da prescrição no concurso de crimes. Tranquilo? Senhores, com relação a esse ponto aqui, sem dúvidas, né? Vamos avançar. Ponto B. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Retroativa leva esse nome por ser analisada da seguinte maneira: após a publicação da sentença condenatória, deve-se pegar a pena em concreto fixada, verificar o prazo prescricional definido para ela no artigo 109 e voltar no tempo para ver se ela foi ultrapassada entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou acordo condenatório. Ou seja, é uma análise retroativa baseada na pena em concreto. Tranquilo? Características, senhores, da retroativa: pressupõe sentença ou acordo penal condenatório, leva em conta a pena efetivamente imposta na sentença, pressupõe trânsito em julgado para a acusação no que se relaciona à pena aplicada, os prazos prescricionais são os mesmos do artigo 109 do Código Penal, conta-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa da publicação da sentença condenatória até o recebimento da inicial. Senhores, peguinha maldito de prova, tá? Cai em todos os níveis de prova. Senhores, aqui, ó, é do recebimento da inicial. E não do oferecimento. Da inicial. Professor, qual que é a diferença? Filho, aqui ó, revisãozinha básica de processo penal, para vocês não esquecerem isso aqui mais, tá? O recebimento da inicial, senhores, ela é o que? O Ministério Público ofereceu, o juiz pega aquela denúncia, verifica ela e abre prazo, senhores, para a resposta à acusação. Após a resposta à acusação, o juiz decide se vai receber ou não aquela denúncia. Tá, senhores? O recebimento é a partir do momento em que o juiz recebe a ação penal, a denúncia, né? E começa a correr um processo judicial. Tá, senhores? O oferecimento é a partir do momento que o Ministério Público vai lá e entrega a denúncia ao judiciário, ao juiz. Tá bom? Oferecimento, recebimento. Tranquilo, senhores, com relação a isso? Pode continuar? Vamos lá. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Senhores, trouxe esse quadrinho aqui para vocês
maximizar o conhecimento aqui, fica mais fácil de vocês entenderem como que funciona. Senhores, aqui ó, temos o termo inicial, que é do recebimento da denúncia, correto? Ele vai iniciar aqui. Daqui, senhores, ó, tem o recebimento da denúncia e depois tem a publicação da condenação. Tem esse lapso temporal aqui, senhores, ó, entre o recebimento da denúncia, vai ter audiência, vai ter oitiva, vai ter verificação de provas, papapá, sentença e depois publicação, tá? Aqui eu tenho o trânsito em julgado para o Ministério Público, ele não recorre, tá? O que vai acontecer, senhores? A análise da pena máxima em abstrato, nesse ponto, né? E aqui entra aquela retroativa, né? A pena aplicada na sentença. Vou verificar a pena que foi aplicada na sentença, tá? E vou ver se houve prescrição ou não. Com análise em que, professor? Análise, senhores, aquele critério lá do artigo 109, tá bom? Perceba aqui, senhores, ó, que primeiro, como não tinha a publicação da sentença, eu analisava ela de forma abstrata. Depois da publicação da sentença, eu faço uma análise de forma concreta, né, senhores, de acordo com aquilo que o juiz colocou em sentença. Tranquilo? Aqui, senhores, ó, observação. Depois da Lei 12.234/2010, não existe prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do fato e o recebimento da inicial. Tranquilo? Que é esse termo aqui, senhores, ó. A data do fato e o recebimento da inicial. Tranquilo? Continuando, senhores. Prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, perdão. Senhores, utiliza o mesmo método da prescrição da prescrição retroativa, tá? Porém, contada para frente. Havendo a publicação da sentença condenatória, pega-se a pena, em concreto fixada, e verifica-se o transcurso ou não do lapso temporal previsto no artigo 109, entre a publicação da sentença ou do acordo condenatório e a data do trânsito em julgado para ambas as partes. Senhores, aqui ó, vai ser mais ou menos assim. Temos aqui, da mesma forma, tá? O termo inicial, que é quando ocorre o crime. E daqui, ela vai correr até o recebimento da denúncia, correto? Daqui, do recebimento da denúncia, temos até a publicação da condenação. E agora, senhores, vamos ter o quê? Da publicação da condenação até o trânsito em julgado para a defesa e a acusação. Vai ser a prescrição da pretensão punitiva superveniente intercorrente, tá? Vou analisar a prescrição com relação a que aqui, senhores? A pena em abstrato ou a pena aplicada na sentença? Senhores, a pena aplicada na sentença. Tá bom? A pena aplicada na sentença. Tranquilo? Senhores, causas suspensivas de prescrição da pretensão punitiva. Temos aqui o artigo 116 do Código Penal. O que vai trazer, senhores? O lapso temporal anterior é contabilizado quando cessar a causa. Causa impeditiva de prescrição. Caput artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre.
ela não vai correr, tá, senhores? Enquanto não resolvido, ou resolvida, perdão, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, enquanto inadmissíveis. Senhores, isso aqui é novo, tá? Veio na Lei 13.964 de 2019. Inciso 4, também é novo, tá? Foi incluído recente. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Observações aqui, senhores. Vamos lá. Primeiro ponto, inciso 1. Aqui, a gente deve apressar de que o preceito aqui do inciso, senhores, refere-se apenas à questão prejudicial obrigatória, tá? Prevalece na doutrina aqui do inciso 1, na análise do inciso 1, a aplicação dessa causa suspensiva de prescrição também para as questões prejudiciais facultativas, desde que o juiz decida atacá-las, tá? Então aqui, senhores, cabe também a questão de análise aqui das causas, questões, né, prejudiciais facultativas. Tranquilo? Desde que o juiz decida, tranquilo, senhores? Com relação ao inciso 2, a prescrição ela ficará suspensa enquanto o agente cumpre pena no exterior. Isso aqui, senhores, atenção, tá? Pode vir com pegadinha aqui, pois o pacote anticrime substituiu a palavra estrangeiro por exterior. Tá, senhores? Antes do pacote anticrime 2019, vinha a palavra estrangeiro. Então tenha atenção com relação a isso aí, tá, senhores? Se for perguntado de acordo com o texto de lei, tenham essa noção aí de que antes do pacote anticrime estava em vigor, né, senhores, que era enquanto o agente cumpria a pena no estrangeiro, agora enquanto o agente cumpre a pena no exterior. Tranquilo? Senhores, com relação ao inciso 3, a terceira causa suspensiva foi inserida também pelo pacote anticrime. Ela impede o curso do prazo prescricional na pendência de embargos de declaração, né, senhores? Ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Com isso, senhores, evita-se que os embargos, no geral, incapazes de modificar substancialmente a decisão e os recursos de índole extraordinária sejam utilizados como instrumentos meramente protelatórios, que é o que acontecia demais, tá? Para se alcançar a prescrição por meio de um adiamento do julgamento final. Trata-se de causa suspensiva e retroativa, aplicando somente aos fatos cometidos após a sua entrada em vigor. Tranquilo? Então, eu só posso aplicar essa situação aqui de causa de suspensão, senhores, nos casos após a publicação da lei do pacote anticrime. Tranquilo? O inciso 4. Esta é uma causa suspensiva também. Foi inserida pelo pacote anticrime. E incide enquanto não cumprimento ou não
rescindido o acordo de não persecução penal. O parágrafo único, esta causa suspensiva somente é aplicada em relação à prescrição da pretensão executória, tá, senhores? Aqui, pretensão executória. Tranquilo? No sentido de que aqui, senhores, após passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição ela não ocorre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Beleza? Senhores, vamos dar uma pausa, dar uma respirada novamente, né? E aguardo vocês no próximo bloco para a gente finalizar esse estudo aqui sobre a parte de prescrição, a parte de extinção da punibilidade. Tranquilo, senhores? Fiquem com Deus. Até o próximo bloco, tá? E avança!